Minutos para 5 horas. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Evite a todo custo a marginal do Tietê, o sentido rodovia Castelo Branco, que tem a pista central bloqueada após a rodovia dos Bandeirantes para uma obra, tem o trânsito parado desde a Dutra. Nenhuma pista agora é boa. Melhor buscar alternativas e vale a partir já da Zona Norte a Marquês de São Vicente. Antes disso, siga pela Radial e ligação leste-oeste. Você planejou, mas ainda não realizou? Com a Embracon tá na mão. Acesse embracon.com.br e comece agora. 3 pontos lá dentro! Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Trânsito. Marginal do Tietê também congestionada no sentido rodovia Ayrton Senna e a fila extensa da freguesia do Ó até praticamente a chegada à ponte Aricanduva. A ligação leste-oeste e a radial já tem lentidão também, desde a Praça Roosevelt até o viaduto Bresser, ainda assim caminho melhor que a Tietê. A mega loja Casas Bahia Berrini traz uma nova experiência de compra dedicada para você, com estacionamento grátis e tudo o que você precisa. Visite a mega loja Casas Bahia, próxima à estação Berrini. Você ouve. Bandeirantes acontece. Finzinho do Bandeirantes acontece. Tivemos a entrevista do ministro Fernando Haddad. São tantos os pontos, né, Zaidan? Mas tem uma questão fundamental aí, que é a redução o acerto na tabela de imposto de renda e a isenção para 5 mil. E está na mão do Congresso agora, né? Está na mão do Congresso e provavelmente haverá alguma mudança no Congresso, né? Dificilmente um texto chega e sai intocado. Haverá mudanças, mas acho que a essência não. E com uma chance razoável de se aprovar também a cobrança com um mínimo de 10% para quem ganha mais de 600 mil por ano. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. Até segunda. Você vai no show? Não vou, não vai dar, mas vou no fim do mês. É que vai ter no fim do mês também. Tem mais dois. Um abraço, Rod, Bia, bom fim de semana. Valeu, grande abraço. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 17 horas e 2 minutos, vamos aos temas de hoje. Para você participar via WhatsApp 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você mandar mensagens de áudio e também mensagens de texto. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações no programa de hoje. Qual a sua expectativa para a estreia da Ponte na Série C? Existe favorito no duelo entre Figueirense e Ponte Preta? Opine. 971021493 é o WhatsApp. 971021493. E qual a sua expectativa para a estreia do Guarani na Série C? Bugre é favorito contra o Maringá no Brinco de Ouro, domingo às 16 horas. Opine. 971021493. Vamos às pautas. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Alberto Valentim exalta a preparação da equipe e projeta duelo contra o Figueirense. Jean Dias comenta sobre as longas viagens que a delegação alvinegra terá durante a Série C. 13 mil quilômetros rodando pelos estados brasileiros. Ponte estreia na Série C neste sábado às 4 horas da tarde contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. Ponte anuncia oficialmente a contratação de Jonas Toró. Atacante de 25 anos, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, já está regularizado no BID, boletim informativo da CBF, e fica à disposição de Valentim para a partida de amanhã. Além de Toró, os outros 6 reforços contratados pela Macaca para a disputa da Série C também tiveram as documentações regularizadas no BID. Expulso contra o Concórdia pela Copa do Brasil, Jean Dias deve ficar à disposição de Alberto Valentim. Departamento Jurídico da Ponte conseguiu respaldo da CBF para garantir a disponibilidade do atacante na partida de amanhã. Diretoria da Ponte desembolsou cerca de R$400 mil pela renovação de Dudu junto ao Vitória. Novo contrato do volante já foi regularizado no BID da CBF. Nos 9 jogos como visitante durante a primeira fase, incluindo o duelo de amanhã, a delegação alvinegra viajará
mais de 12.500 quilômetros, passando por 7 estados diferentes. Destaque no portal carlosbatista.com.br. E Berlim justifica folha cara e cita acesso como prioridade. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Vamos ouvir Caio Melo. Ele comenta sobre a ausência do VAR na Série C. Caio Melo projeta o duelo contra o Maringá. Após mais de 40 dias de preparação, Guarani estreia na Série C neste domingo contra o Maringá, às 4 horas da tarde no Brinco de Ouro. Diretoria acerta a compra dos direitos econômicos de João Vitor junto ao Nova Iguaçu. A atacante de 20 anos assinou o contrato de 4 anos com reajuste salarial. Negociação com o clube carioca girou em torno de R$400 mil. Com os anúncios de Andrei Ventura e Cristiano, o Guarani encerra ciclo de contratações para a disputa da Série C. Zagueiro Léo Coutro e atacante Cristiano foram registrados no boletim informativo diário da CBF e ficam à disposição de Maurício Souza. O mesmo acontecendo com Andrei Ventura, que também já está no bid. Após ter rescisão oficializada pelo Guarani, Gabriel Mesquita é anunciado pelo Paysandu para a sequência da Série B. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com valores promocionais, ingressos para a estreia na Série C estão à venda. Veja os valores lá no portal. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. O meia atacante Neymar do Santos deverá iniciar a partida contra o Fluminense no banco de reservas. Os times se enfrentam neste domingo às 19h30 no Maracanã pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O capitão do Peixe treinou normalmente nesta sexta-feira no CT Rei Pelé. Apesar disso, o clube trata o retorno do craque, que se recuperou de um problema muscular na coxa esquerda, com cautela. O objetivo é que o jogador não se lesione com gravidade nas próximas partidas e não tenha aí uma sequência. Pauta número 2. Colo-Colo corre risco de ser excluído da Libertadores devido aos incidentes no duelo contra o Fortaleza, que resultaram na morte de 2 torcedores na invasão de campo que provocou a suspensão do jogo. De acordo com o regulamento da Conmebol, casos de interrupção de jogos e invasão de campo podem ser punidos com a desclassificação da equipe, desde que o clube seja considerado responsável pelo incidente. Pauta 3. O técnico português Bruno Lage, que passou pelo Botafogo em 2023, entrou com uma ação na Justiça da Inglaterra contra o dono da SAF alvinegra, John Textor. O treinador cobra 6 milhões de libras, cerca de 46 milhões de reais na cotação atual do dirigente americano por promessa de emprego não cumprida. O comandante português alega que o contrato assinado com Textor garantiria uma oportunidade de treinar o Lyon, Crystal Palace ou outro clube da Eagle Futebol, o que não foi cumprido. Essa Eagle Futebol é a empresa do John Textor, proprietária da SAF do Botafogo. São pautas, notícias que não têm ligação com os clubes de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião.
E atenção, porque no programa de hoje tem presentes para você. Hoje, 4 ingressos do Termas de São Pedro. 4 ingressos, um só ganhador. 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Como é que você faz para concorrer? É muito simples. Entre lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, ali onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique nesse link e vai direto para um formulário. Você vai preencher este formulário e é só isso. Já estará apto para concorrer ao sorteio de hoje. O sorteio será durante este programa. Entre lá, participe e boa sorte para você. 17h11, mesa de áudio, Lucas Pessoa. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. E hoje, em dose dupla, ele também responde pelas imagens do programa, pelo switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h16, Esporte em Debate hoje até às 19h30. Mande para cá sua participação via WhatsApp 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto e mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até o final do programa. Hoje nós vamos fazer o sorteio. Você que está nos acompanhando, você que já é assinante do canal, pode entrar lá e já preencher um formulário que tem lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Você que ainda não é assinante, seja, é de graça, não paga nada. É isso mesmo, não paga nada para você ser assinante do canal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, 4 ingressos do Termas de São Pedro. Um ganhador leva os 4 ingressos e você terá 3 dias úteis para retirar os ingressos aqui na portaria da emissora. Hoje é sexta-feira, segunda 1 dia, terça 2, quarta 3, das 9 da manhã até 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. Se você não pode comparecer para retirar os ingressos, então, por favor, não participe, porque aí você dá a chance para quem pode vir aqui, que essa é a exigência, né? Tem que vir pessoalmente. O ganhador não pode repassar o direito. Ele tem que vir pessoalmente aqui na portaria da emissora e retirar os ingressos. Então, se por acaso você não pode vir, segunda, terça e quarta da semana que vem, evidentemente, né? Segunda, terça e quarta, das 9 a 1 e das 14h30 até as 17h30. Aí você não participa e passa essa oportunidade para uma outra pessoa que pode vir. Então entre lá no canal de vídeos, lá tem um link no chat, onde o pessoal deixa comentários. Entre lá, preencha o cupom, um formulário, melhor dizendo, e aí você já estará apto para concorrer ao sorteio. 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Participe e boa sorte para você. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, Greg, CH, Tigrão. Batista, esse campeonato é muito traiçoeiro, muito difícil. Não tem favorito nenhum. Tem time favorito aí não, cara. Falou? Muito difícil esse campeonato. Vai começar uma pedreira. A Ponte que se cuide. A Ponte tem que fazer ponto a ponto, jogo a jogo, fazer de tudo para não perder jogo fácil. Entendeu? Porque fácil não tem nada, mas não perder jogo aqui em casa, principalmente. Tá entendendo, Batista? E outra coisa, muito traiçoeiro esse campeonato. Esse campeonato é mais difícil que o Campeonato Paulista. Eu acho, na minha opinião. Um abraço, Mário de Hortolândia. Fica com Deus todo mundo aí na Band. Amém. Fica com Deus também. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Carlos Batista.
Tigrão, CH, equipe Bandeirantes Campinas. José Carlos, Centro de São Sebastião, Campineiro, torcedor do Bugre. Na minha modesta opinião, o Guarani vence a primeira partida. E também a Associação Atlética Ponte Preta deverá vencer também. Essa é a minha opinião. E até uma próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado. Um abraço aí para você e para todos em São Sebastião. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento e ambiente agradável. O espaço é climatizado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Isso mesmo, ele incorporou o sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Então o nome é João, mas incorporou o sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. E aí vai o WhatsApp do João Dias, 974 10 60 68. 974 10 60 68. Confira lá na rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali próximo da Moraes Salles e também próximo da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Qual a sua expectativa para a estreia da Ponte aqui já rapidamente para o Fala Galera? Como a Ponte vai estrear na Série C? Existe favorito no duelo entre Figueirense e Ponte? Olha, eu acho que a Ponte, pelo Campeonato Paulista que fez, apesar de alguns percalços em casa, é sim favorita para o jogo e eu acredito, com muitas dificuldades, mas ainda assim acredito na vitória da Macaca na estreia, que seria muito importante lá no Orlando Scarpelli. Amanhã, a partir das 16 horas, a bola rola. Qual a sua expectativa? Fala, galera, bugrino agora. Qual a sua expectativa para a estreia do Guarani na Série C? O Bugre é favorito contra o Maringá no Brinco de Ouro? Olha, mesma opinião. Acho que o Guarani fez uma intertemporada de gente grande, fez um final de intertemporada investindo, concentrando demais os jogadores, corrigindo mínimos detalhes e está com o time praticamente definido para estrear. Eu acho que é o melhor de que dispõe o Maurício Souza no momento, dentro daquilo que o elenco proporciona a ele, e considero que é um jogo terrivelmente difícil, mas acho também o Guarani favorito. Começar aqui, dar a largada, pelo menos de minha parte, à Série C, com um pensamento positivo, com otimismo e acreditando, acima de tudo, com uma energia muito positiva, que os dois times de Campinas estarão na Série B de bola do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Então,
Estou apostando sim em vitória da Ponte favorita, mesmo fora de casa, e em vitória do Guarani. Jogo duro contra o vice-campeão paranaense, o Maringá, que vem muito bem, difícil, mas favorito também. Estou cravando aqui, até porque não custa nada. Ou não, nós já temos, né? As dificuldades nós já conhecemos. Então vamos com um pensamento positivo, energia boa, 6 pontos para Campinas na largada. Ufa, até que enfim chegou aqui a véspera da largada da Série C, Batista. E o ouvinte Cláudio está dizendo: meus amigos, minha intenção foi a de fazer um exercício de memória. Envio aí fotos com a formação do time do nosso querido Bugre, 1975-1976. Forte abraço, querido Batista e querido Valdemir Gomes. É o Cláudio DKV. Guarani teria ainda o Brecha com a 10, antes de Zenon assumir a camisa 10. Em 1975, o Guarani tinha Alexandre Bueno e em 1976 tinha Zenon. Zenon veio para o lugar de Alexandre Bueno, que foi para o Grêmio. Com a saída de Alexandre, Davi assumiu a camisa 10. Em maio chegou o Brecha. Diz aqui o Cláudio DKV, que mandou, portanto, né, uma série de fotos mostrando aqui os times do Guarani de 75 também de 1976. Muito bom, Cláudio, muito bom. Grande abraço a você, uma brincadeira legal, exercício de memória, e a gente gosta muito. Você vê que eu estava na pista certinha, eu falei sim do Alexandre Bueno, bem como o Marcos Ortiz. Então veja, o Zenon vem exatamente para ocupar a camisa 10 do Alexandre Bueno. Ah, mas não vestiu a 10, começou com as 8, com a número 8. E detalhe, o Zenon chega em 1975, mas não faz nenhuma partida em 75. Estreia efetivamente em 76. Só que, depois daquilo que a gente respondeu aqui na lata e na memória, né? Aí eu fui dar uma olhada, fui dar uma pesquisada, obrigado aí ao Breno Beretta, que estava na escuta e também mandou um material aqui, mas até com ficha técnica dos 3 jogos que o Guarani fez em 75, depois da chegada do Zenon, e ele não estava em nenhum. E o Breno foi buscar essas informações no site do Mariolani. Então o Zenon efetivamente estreia no Guarani em 76 e entra a primeira vez no time, no lugar exatamente do Davi, que tinha herdado ali em 75, quando o Alexandre Bueno, que foi o cara que foi substituído pelo Zenon, ele herda ali a camisa 10 por alguns jogos e logo em seguida o Zenon veste a 10 e aí não tira mais. É isso? É uma brincadeira legal, rendeu bastante, porque era 8, quem era 10, quem era o 10, quem era o 10 que o Zenon, quando o Zenon ainda jogava com a 8, bem legal, a gente exercitou pra caramba, mas estávamos todos na pista, né? Alexandre Bueno foi realmente quem foi substituído, o Davi por um tempinho jogou com a 10 e o Zenon só vem a estrear em 76, mas chegou no Guarani no final de 1975, agora com uma pesquisinha. Ontem, na bucha, na cachola do Tigrão. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos aqui ao Fala Galera de hoje, o tempo urge, e a pergunta é a seguinte para a galera. Qual a sua expectativa para a estreia da Ponte? Existe um favorito? Não, não existe. Não existe porque é tudo muito teórico, né? A gente precisa ver o time em campo. A Ponte está preparada. A minha expectativa é sempre a melhor, mas é bom ter bastante cuidado. Vamos assistir a Ponte amanhã com calma, com vagar, para ver se esse time tá organizado. Eu acho que vai estar, mas eu só acho. E qual a minha expectativa para a estreia do Guarani?
O Bugre é favorito? Não. Na minha opinião, não. Então, Maringá é um time bem competente. Eu sei que trocaram algumas peças. O Guarani também acabou mexendo no seu elenco. Vou repetir até que eu assista domingo. Vou trabalhar no jogo do Guarani, e vou dizer o seguinte: enquanto eu não observar o meio-campo do Guarani, que foi o principal problema que o time teve no Campeonato Paulista, eu quero esperar, observar com calma, ver como é que joga esse baianinho, se realmente Natan e Anderson Leite estão equilibrados no meio-campo. E o restante é mais ou menos aquilo que a gente já conhece, né? Bilu, João Vitor, Denis Júnior, enfim, seja lá quem jogar, a gente vai observar. A zaga é a mesma. Então, como eu falei da Ponte, a expectativa também é muito boa. Eu estou muito curioso para ver os times de Campinas, se eles realmente aproveitaram esses 45 dias de preparação, Batista. 17 horas e 31 minutos, Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani, que presta um serviço importantíssimo aí para a comunidade bugrina. Zenon chega ao Guarani no final de 1975, quando o camisa 10 do Bugre era Alexandre. Ele estreia apenas em 1976. Sua primeira partida aconteceu no dia 29 de janeiro de 1976, quando o Bugre enfrentou Marília, fora de casa, num jogo amistoso e venceu por 3-1. Ele entrou na segunda etapa no lugar de Davi. Nesta partida, a numeração do Guarani, do meio para frente, era 5 Flamarion, 10 Davi, 8 Hamilton Rocha, 7 Renato, 9 André Catimba e 11 Ziza, técnico de Ed Lameiro. O camisa 10 do Guarani em 1976, quando o Zenon estreia na reserva pelo Bugre, era Davi. Então, quem era o 10 quando o Zenon jogou com a 8 do Guarani? Davi. Na sua primeira partida como titular, Zenon usa a camisa 8 na partida amistosa entre Guarani e América do Rio de Janeiro. Vitória bugrina por 2-1 em 4 de fevereiro de 1976 no Brinco de Ouro. A escalação do Bugre nessa partida, do meio para frente: 5 Flamarion, 8 Zenon, 10 Flecha, 7 Renato, 9 André Catimba e 11 Ziza. Davi entrou no lugar de Ziza nessa partida, técnico de Ed Lameiro. Então a pergunta do ouvinte ontem: quem era o 10 do Guarani quando o Zenon jogou com a 8? Era Flecha. Na partida seguinte, o empate com o Corinthians pelo torneio Governador do Estado, Zenon jogou com a 8 e Davi jogou com a 10. Na terceira partida de Zenon como titular, outra vez Flecha jogou com a 10 e Davi foi reserva, entrando no lugar de Antônio Carlos, atacante. Daí um relato histórico e aprofundado do Marcos Ortiz, desvendando por completo e tirando qualquer dúvida de quem era o camisa 10 quando chegou o Zenon no Guarani. 17h34, ouvinte no ar. Ô, Batista, boa tarde. A gente sabe que o campeonato é um campeonato difícil, sabe? Não é um campeonato fácil mesmo, não. Mas só que os times de Campinas, eles deveriam dar mais prioridade. O presidente, investir mais. Porque o acesso para a Série B, para os dois times aqui de Campinas, seria excelente. Não tem coisa melhor. Agora, não fazer igual tem um torcedor do Guarani, que o ano passado, antes de começar a Série B do ano passado, ele falou que o Guarani tinha a obrigação de ganhar, de subir, porque o Guarani era campeão brasileiro. Desse jeito não, né?
Ele falou assim que o Guarani tinha obrigação de subir, porque o Guarani era campeão brasileiro. Olha o que deu. Acabou caindo. Eu nunca mais ouvi falar dele, né? Mas que tinha que ter uma prioridade para subir, tinha, viu, Batista? Que é o João Paulo Ponte Pretano, São Marco. Abraço, João Paulo. Muito obrigado. Mais um. Fala, Batista. Boa tarde a todos aí da mesa. Gustavo de Belo Horizonte, torcedor da Ponte Preta, mas morando há 15 anos em Belo Horizonte, acompanho o futebol mineiro muito de perto. Tivemos um embate no sentido positivo da palavra ontem, né? O Tigrão cravou que o Atlético teria sérias dificuldades para enfrentar o Maringá. Eu discordei. O Tigrão propôs uma aposta e a aposta está aceita, Tigrão. Está aceita. Se Atlético e Maringá for no pau da goiaba, você tem um almoço aqui, eu vou te levar no Chapuri aqui em Belo Horizonte. E depois a gente combina aí, quando eu estiver em Campinas, aonde a gente almoça e caso o Atlético passe com facilidade pelo Maringá. Ontem tivemos um jogo aqui em Belo Horizonte, pela Sul-Americana, o Atlético sem dificuldade nenhuma fez 4-0, que é o que eu acho que vai acontecer com o Maringá nos dois jogos, independente se for dentro ou fora de casa. Um abraço a todos e vamos torcer aí para um início positivo da Ponte aí na Série C, tá bom? Estaremos acompanhando aí através de vocês aí da Bandeirantes. Um forte abraço. Abraço, muito obrigado. Tá aí, né? O Tigrão ontem chamou para amarrar uma aposta e o nosso ouvinte topou a parada. Esse restaurante Chapuri lá na Pampulha é um negócio extraordinário, hein? Conheço o Chapuri também, graças a Deus. Bom, Batista, você sabe que comida mineira, você é suspeito para falar, né? Seu pai era mineiro. E o meu também. Você sabe que comida mineira, cara, é um negócio inacreditável. O sabor, os condimentos, né? Eu acho que é a melhor culinária do Brasil. Do Brasil. Olha que eu sou nascido aqui em Campinas, né? Sou daqui, sou descendente de italiano e de portugueses, mas o meu pai filho de pai português, nasceu em Minas, ali em Monte Santo de Minas, pertinho ali de Guaxupé, de Guaranésia, né? Na verdade, ele nasceu em Guaranésia e foi registrado em Monte Santo, porque em Guaranésia, na época, em 1928, não tinha cartório de registro da pessoa civil, da pessoa natural, não tinha o cartório. Então, nascia em Monte Santo, mas acabava... nasci em Guaranésia, mas era registrado em Monte Santo, e aí nasceu onde? Monte Santo, que o cartório era em Monte Santo. É isso. Então, no registro do meu pai, de nascimento que eu tenho, de 1928, João Gomes, etc., nascido Monte Santo de Minas. Mas nasceu em Guaranésia, é coladinho ali. Então, eu já conhecia desde criança, né, comida mineira. E esse restaurante aí, lá, o Chapuri, é sensacional. Então, muito obrigado ao nosso querido amigo, nosso querido ouvinte, e tá pego. Aí o Batista vai ser o árbitro aí para saber, pelo placar dos dois jogos, se por acaso der Atlético, se foi no pau da goiaba ou se foi a baba do boi. Pau da goiaba, jogo duro. Baba do boi, o Atlético atropelou. Se for a baba do boi, paga o almoço aqui em Campinas, você escolhe o local. Se for no pau da goiaba, ou se der por uma maior surpresa o Maringá, ou se o Atlético passar apertado, aí a gente vai comer lá na Pampulha, no Chapuri. Vai ser um grande prazer. Tá pega, tá aceita a aposta. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe aí no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e com garantia. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas
e o seu seminovo dos sonhos te esperando. E se não tiver o carro que você está querendo no estoque, o Emerson, ele tem ligação com as principais concessionárias de todas as marcas do país. E ele traz o carro para você. Então, vá lá, você pessoalmente, na Emerson Canadá Veículos, que tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o pagamento. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou aí, meu? Então vai lá de novo, anota aí. 19-3278-4461. Ou então, melhor, acesse o site emersoncanadaveículos.com.br e confira. Lá no site tá tudo lá. Isso que eu estou dizendo aqui. Emerson Canadá Veículos. Rádio Bandeirantes. 17h41, informações do Guarani, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Torcedor bugrino, hein? Não tem outro destino para você no domingo à tarde que não seja o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Maringá, abertura, primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, tem promoção de ingressos, hein? Torcedor que comprar o ingresso com a camisa do Guarani ganha a meia entrada, ou seja, paga apenas metade, sendo que na cabeceira sul o ingresso custa R$10, ou seja, a meia custando apenas 5. Então, uma excelente oportunidade para você comparecer ao Brinco, apoiar o Guarani em busca da primeira vitória já na estreia da competição. Foram mais de 40 dias de ato, né, entre a disputa do Campeonato Paulista e o começo da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani, que tem caras novas chegando, fez aí reformulação dos jogadores, né, de boa parte dos jogadores que disputaram o Campeonato Paulista e traz, claro, também uma reformulação na esperança do torcedor bugrino. O zagueiro Léo Couto e o atacante Cristiano foram registrados no BID e estão à disposição do técnico Maurício Souza para o jogo do próximo domingo. Vamos ouvir o Caio Melo, jogador importante do Guarani no Campeonato Paulista. Ele comenta sobre a ausência do VAR na Série C. Não tem arbitragem de vídeo na terceira divisão nacional. Coisa que eu tenho conversado com os meninos, tem sido mais até na fala, porque o nosso estilo de jogo não vai mudar, né, independente disso, mas realmente fica um jogo mais pegado, fica um jogo mais aguerrido, tem aquelas provocações à parte, né, querendo ou não, às vezes pega na câmera e tudo mais, mas eu acho que faz parte do futebol, e sem o VAR, é claro que às vezes o jogador não é punido. Então, a gente tem falado, eu tenho falado com os meninos, porque de vez em quando vai ter essa provocação, vai ter essa troca ali, e eu acho que isso vai ser uma coisa para o nosso jogo, principalmente no meio campo, onde que é mais pegado, vai ter uma entrada às vezes mais dura ou outra e a gente vai ter que se manter. Mas eu acho que a questão sobre o estilo de jogo a gente não muda mesmo. E o Maringá, hein? Time paranaense foi bem na Copa do Brasil, vice-campeão estadual, agora adversário do Bugre na primeira rodada da Série C. O Caio Melo faz uma projeção desse duelo do próximo domingo. Cara, uma equipe muito forte. É uma equipe que vence muito duelo, né? De vez em quando eles vêm até com uma marcação um pouco individual, um pouco desajustada, mas bem individual no campo. Então, são de muito duelo, né? Sobre a questão dos jogadores saírem, né? Até um amigo meu agora jogou comigo na base do Bahia, foi o Rodrigo, que era o volante camisa 8 também, foi vendido para o Fortaleza agora. Então, a gente não sabe como eles vêm, mas a gente tem estudado muito, né? O Maurício tem passado em vídeo pra gente, tudo, como que mais ou menos eles acham que pode ser a possível equipe deles, como eles vêm jogar contra nós, um modelo de jogo deles há bastante tempo, né, já que o treinador está lá há muito tempo. Então, acho que eles têm estudado bastante, talvez seja um jogo diferente, né, por essa questão, seja muito duelo, e eu acho que aí entra a questão da Série C, né. Acho que nesse jogo, principalmente, quem duelar mais, quem ganhar mais duelo, acho que pode sair vencedor. Palavras, portanto, do Caio Melo na expectativa para uma boa campanha do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Bugre, que comprou direitos econômicos do atacante João Victor, né, ao Nova Iguaçu. Ele tem 20 anos, agora
4 anos de contrato, aproximadamente R$400 mil o investimento do Guarani neste jogador. Se ele está chegando, né, agora em definitivo, quem está saindo ou já saiu é o goleiro Gabriel Mesquita, né, que teve a sua rescisão oficializada e foi anunciado oficialmente como reforço do Paysandu para a sequência da Série B. Boa sorte a ele na sequência da carreira, mas o que importa são aqueles que ficam, e aqueles que ficam estão focados em fazer um bom trabalho com o Guarani na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. São 17h45, Esporte em Debate hoje até às 19h30. E como está aí a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. A Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site. É fácil de você encontrar os endereços, porque lá no site tem, além dos endereços, também o número de WhatsApp de cada loja. Então entre lá, rochaautopeças.com.br, acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. São 17h47 em Campinas. Guarani estreia contra o Maringá. Partida marcada para domingo, às 16 horas. Promoção no preço de ingresso. Tobogã inferior, 60 e 30. Cadeira vitalícia, mesmo preço, 60 e 30. Aliás, os ganhadores dos 5 pares de ingressos vieram aqui e retiraram os pares de ingressos que foram sorteados no programa de ontem, ingressos para cadeira vitalícia, ou seja, o ingresso mais caro. E aí tem o tobogã, 40 e 20, cabeceira sul e cabeceira norte, R$10 e 5 para quem for com a camisa do clube. Aliás, quem for com a camisa do Guarani paga meia em todos os setores. Bilheterias domingo das 9 até o horário do jogo. Vendas online pelo ingressosa.com. ingressosa.com. Jogo marcado para domingo, estreia do Guarani. Jogo marcado para as 4 da tarde, Estádio Brinco de Ouro. Lugar de Bugrino vivo! É dentro do Brinco. Chama aí o seu amigo, que você sabe que é bugrino. Vizinho da direita, vizinho da esquerda, vizinho de frente. Pessoal que trabalha com você. Todo mundo lá no Brinco para empurrar o time do Guarani. Série C é um campeonato complicado, não tem retorno. Então os pontos perdidos não tem como recuperar. Ah, eu jogo na casa do adversário e perdi aqui, eu vou ganhar lá. Não vai. Tem 19 datas, é turno único. E o Guarani, para subir, terá que ganhar entre 70% a 75% dos pontos jogando no seu estádio e com o apoio da torcida. Então a bola vai entrar com o apoio, com a força que emana das arquibancadas. Compareça, vai lá no Estádio Brinco de Ouro. E a ICH, o torcedor sairá feliz
sorrindo ou não, hein, CH? Eu espero que sim, Batista. Desejo de verdade que o torcedor do Guarani ele saia sorrindo. Torcedor do Guarani, torcedor do futebol de Campinas, né? Está muito magoado com o que aconteceu o ano passado, com razão. E a expectativa de todos, independente dos times formados e dos jogadores contratados, a expectativa é sempre de todos do positivo, do melhor, da vitória. Agora, tem um adversário, né, competente do outro lado. E eu espero, e isso é base dos meus comentários, falando principalmente do Guarani, que o Maurício Souza, que é um técnico capaz, tenha da melhor forma aproveitado esse período de treinamento que ele não teve no Paulista. Eu gosto dessa projeção de time que ele talvez leve a campo no final de semana. Ele está mantendo a zaga, está trocando o goleiro, por razões que todo mundo já sabe. O ataque não tem muita novidade, tem o Baianinho inserido em tudo isso. Eu conheço pouco o jogador, mas todo mundo está falando muito bem nele. Agora, depende de uma série de fatores, né? Inclusive da qualidade e da maneira que o adversário vai enfrentar o Guarani. Mas a expectativa é sempre positiva, não é? Esse time não me deu, depois que parou o Campeonato Paulista, nenhum motivo para dizer, não, isso aqui, né? As coisas foram se acertando, eu estou preocupado com os dois times de Campinas, porque entendo que a Série C não é lugar para ambos. Agora, para sobreviver nesse campeonato, você sabe melhor do que eu, se não realizar aquilo na teoria que você colocou e na prática executar, que são vitórias em casa e pontuar fora de casa, lidar com o primeiro jogo como se fosse a final de campeonato, lidar todo o jogo com a importância que ele tem realmente, fica mais difícil. O campeonato é equilibrado, mas eu estou esperançoso e não vejo a hora de chegar o jogo de domingo, porque eu quero ver esse time dentro do campo com, repito, 45 dias de trabalho dentro do campo, Batista. E para você, Tigrão, a mesma pergunta. O torcedor do Guarani, expectativa de entre 8 a 10 mil bugrinos. Torcedor vai sair feliz, sorrindo ou não? Espero que sim. Eu acho que vai sair sorrindo, depois de muita preocupação durante o jogo, porque o jogo vai ser terrivelmente difícil. Mas como eu disse aqui no Fala Galera, acredito em vitória do Guarani. E esse jogador que falou com a gente aí agora, né, o Caio Melo, ele só não foi titular no Campeonato Paulista todo, porque ele também teve contusão e teve problema de ordem médica. Mas é um jogador de qualidade, de boa mobilidade, jogador de muita movimentação, de boa dinâmica, ali pegando a bola na linha média e evoluindo com ela. Uma bola parada razoável, diria de razoável para boa. E para mim é o cara que vai brigar aí com igualdade de condições, se não começar jogando, porque às vezes é sintomático, né? Você sabe disso, no cacuete, como diria o velho do Rio. Às vezes é sintomático. Por que a assessoria botou o Caio Melo para falar? Porque ele é reserva? Ou será que é uma pista de que vem uma surpresa aí e ele inicia o jogo numa das posições de meio campo? Eu acho que ele está mais para um segundo volante. A gente viu pouco, infelizmente, mas ele tem boa dinâmica de jogo, boa movimentação. Eu acho bom jogador e ele se não começar como titular, ele vai para o banco e é um jogador certo para entrar. E se mostrar aquilo que mostrou antes de se contundir, briga, mas assim com muita chance com os diretos concorrentes para ser titular desse time do Guarani. Você acha que vai com 3 volantes? Ele não é volante, né, Batista? Ele até é um segundo volante, mas é um cara que tem uma dinâmica boa. Eu acho que se ele tivesse bem clinicamente, o Guarani teria testado esse jogador com a ausência de um especialista. Agora tem o Baianinho, que é o cara da transição. Vamos ver como é que ele se desincumbe aí da função. Mas no Paulista, se não tivesse fora de combate o Caio Melo, durante boa parte do campeonato, eu acho que ele poderia também ter sido testado, como foi testado o Anderson Leite, como foi testado o João Vitor, como foi testado o Isaac, né, por ali.
como foi tentado o Giovani, que a gente não ouviu falar mais nada, nem em jogo treino. Eu não vejo o nome do Giovani em lugar nenhum. O antigo Giva. Esse Caio Melo, ele veio do Ipiranga. Ele disputou a Série C o ano passado pelo Ipiranga. E bateu na trave. Bateu na trave, 32 jogos, ele tem 25 anos. Então. E ele pode ser, né, só dando um pitaco aí no seu comentário, que ele entre com 2 meias, por que não? Sim. Aí ele tiraria um atacante, né? Faria um 4-4-2. Sim. Fred Conte, Lucas Justen, os 2 Rafaéis, sei lá se é desse jeito que vai o plural, mas um é Lucão e o outro é Rafael Rodrigues. E o Emerson Barbosa. Aí Natan, Anderson Leite, Pablo Baianinho e Caio Melo. E aí na frente ele tiraria ou Bilu ou João Vitor. E jogaria com o Samuel ou Denis Júnior com um dos 2. Então, mas o Samuel tá estreando agora. Não jogou ainda. Jogou em jogo treino, jogo oficial não. E o Denis Júnior tá vindo de um longo período de tratamento. Também treinou menos. E se ele começa com esse quadrado que você falou no meio campo e joga sem centroavante, porque um tá entrando no time agora, que é o Samuel, e o outro vem de um longo período de tratamento, que é o Denis Júnior. Também é possível. Eu, por exemplo, acho que o João Vitor terminou muito bem o campeonato. E o outro extremo, que é o Rafael Bilu, melhor ainda. Melhor que o João Vitor. Então, pode ter surpresa. E para mim é sintomático, né? Por que o Caio Melo foi o escolhido, o escalado pela assessoria de imprensa para dar entrevista? Para falar de Série C, que o ano passado bateu na trave, para falar da novidade aí, depois de um bom tempo, que na Série B tinha VAR em todos os jogos, no Paulista VAR em todos os jogos, e agora é aquela arbitragem raiz, arroz com feijão, tomate, salada de tomate com cebola e um bife acebolado. É isso aí. É arbitragem caseirona, não no sentido de beneficiar quem joga em casa, mas aquela caseira no sentido da raiz, né? Então ele também falou sobre isso e falou bem. Então não sei não, se não poderemos ter uma novidade. Porque eu quando vi o Caio Melo... Só para contribuir aí, né? Contribua então, mas é a última, hein? João Vitor não treinou ontem. Olha aí. Então pode ser, né, que ele realmente vá com 3 volantes. Fred Conte, Lucas Justen, Rafael Lucão e Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite e Baianinho, Samuel e Rafael Bilu. João Vitor, portanto, não participou do treino. Então, tá vendo? Essa aqui eu aprendi com o velho do Rio, cara. Pô, por que puseram esse cara para falar? Por exemplo, eles não puseram o Giovani para falar. Não puseram. Por que será? Porque ele tá fora do jogo, né? Então, eu entendo que existe essa possibilidade, sim. E também pode não acontecer nada, ele vai para o banco, mas entra durante o jogo. Eu gosto do Caio Melo, acho que ele fez falta no Paulista, porque teve fora por o problema de contusão, e agora existe essa possibilidade. Então, ainda não está totalmente definido, mas eu estou otimista, gostei da entrevista dele, gosto do futebol dele, experiência no campeonato, experiência na profissão, 25 anos é uma idade ótima. Se alguém pudesse dizer assim, qual foi o melhor momento do Pelé na carreira? Melhor momento do Pelé na carreira? 63. 63 a 70 o Pelé voou, né? Voou. Aliás, de 58 a 70. Mas você fala assim, escolha o ano de ouro do Pelé. 63. Sabe quantos anos ele tinha? 25. 25 anos. Se eu não estiver fazendo uma conta errada aqui, ele tinha 17 em 58, 18, 19, tinha 22 para 23. 64 do Pelé, 65 do Pelé. Então, só para fazer uma comparação com aquele que foi o maior de todos. 25 anos é uma idade onde o cara já tem maturidade,
mas ainda é muito jovem, mas não é aquele calça branca que a gente fala aí no trânsito, né? Aquele cara ruim de jogo, muito verde, muito inexperiente, chamado juvenil. Entre os jogadores é muito comum isso. Tem lá uma molecada lá de 20, 21, 19, 22, e os mais experientes falam, vai lá pegar a bola pra mim, juvenil. Juvenil, olha lá, o cara que você tinha que acompanhar, corre nele lá, juvenil. É uma maneira carinhosa que eles falam para chamar a atenção dos menos experientes. Então ele não é aquilo que na bola, no juvenil até acabou, né? Hoje é júnior, né? Hoje é sub-20, sub-17. Mas o juvenil é aquele que está entrando agora no meio dos cascudos. Eles gostam de tirar uma onda, gostam às vezes de dar um trote, né? Gostam de dar trote sim, pô. Uma vez, nossa, mandaram o Mauricinho ir buscar um alicate lá para desentortar a linha do trem. O homem diz que tá muito curvo ali. Pô, mas vai com alicate? É isso. Vai lá buscar. E aproveita e passa ali naquele bazar que tem na entrada ali do Brinco ali, próximo ali do Pão de Açúcar, e traz também um pano lá, bem felpudo. Fala pro homem lá que é porque às vezes molha muito aqui o vestiário, é perigoso o jogador escorregar e se machucar. Fala que você quer o melhor pano que ele tenha lá para enxugar gelo. A gente precisa toda hora enxugar o gelo aqui. Então eles metem trote e tal. O Caio Melo não é mais nego para tomar trote. Com 25 ele já dá o trote. Mas também não é boi cansado. É a melhor idade. Ali, de 24 a 28, 29, em tese. Tem jogador que explode muito antes que isso. E tem jogador que depois dos 30 se revela definitivamente e vira um avião, né? Mas na média, idade boa, futebol legal, articulado para falar, nas vezes em que apareceu, agradou. Se entrar como titular não vai me surpreender, e mais, vai ser muito difícil, mas eu acho que o Guarani está muito bem preparado, está muito consciente da seriedade do campeonato, das dificuldades do adversário e do campeonato, e principalmente do modelo de campeonato. São 19 rodadas sem retorno. Não tem jogo de volta. E tem que figurar entre os 8, nem que seja no apito. Tem que ficar entre os 8. E para isso, não pode perder ponto em casa. Mesmo que seja contra o Maringá, para mim, eu o coloco entre os 3 melhores times antes da bola rolar. Depois eu posso mudar de ideia. Antes da bola rolar, ele está no top 4 dos 20 que iniciam a Série C. Então, jogo duro. Mas eu estou achando sim... otimismo, né? Hoje é sexta, a temperatura tá legal, né? A gente tá aí, graças a Deus, com saúde e feliz porque a bola volta a rolar. E aí eu tô metendo uma pitada aqui de otimismo também, mas estou acreditando em vitória. E hoje, no treinamento de hoje, o João Vitor estava treinando, portanto, provavelmente vai pro jogo. 18h03 em Campinas, pronunciamento em rede nacional. Vacinação atualizado durante todo o ano e também orientar seus familiares e amigos a fazerem o mesmo. Porque uma escola vacinada é uma escola segura. A vacinação é uma conquista sua. É uma conquista de todos os brasileiros que precisa ser mantida e ampliada. Sempre. Esse é um compromisso do governo federal. E contamos com você. Vacina sempre, Brasil! Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra rede. Ok, tá aí, portanto, o cumprimento da Rede Nacional. Hoje apresentamos aqui, portanto, convocação de rede obrigatória. Pronunciamento conjunto para a Rede Nacional dos senhores ministros Alexandre Padilha e Camilo Santana. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa Libertadores da América e também Sul-Americana, segunda rodada, fase de grupos. Ontem, jogando no Morumbi, São Paulo e Aliança Lima empataram por 2-2. O São Paulo estava vencendo por 2-0, mas cedeu empate para o time peruano. Já o Inter venceu o Atlético Nacional por 3-0. Ainda pela Libertadores, o Racing perdeu para o Atlético Bucaramanga da Colômbia em casa pelo placar de 2-1. Já pela Copa Sul-Americana, o jogo entre Fortaleza e Colo-Colo, que estava 0-0 no Chile, foi adiado, ou melhor, cancelado, em função de incidentes que ocorreram do lado de fora do estádio do time chileno e acabaram acarretando também em situações durante o jogo dentro do estádio. Por isso, a Conmebol decidiu cancelar o jogo. A partida estava com 25 minutos do segundo tempo, 0-0, portanto, para Colo-Colo e Fortaleza. Ontem, pela Copa Sul-Americana, Defensa e Justiça e Vitória empataram por 0-0. O Fluminense venceu o San José por 5-0 e o Atlético Mineiro derrotou o Deportes Iquique do Chile pelo placar de 4-0. Vamos destacar também o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, segunda rodada, o Atlético Paranaense venceu o Criciúma por 2-1, Cuiabá e Avaí empataram por 2-2. Amanhã tem Chapecoense e Curitiba, Vila Nova e Paysandu, Amazonas e Ferroviária, Novo Horizontino e Volta Redonda, Operário e Goiás. No domingo, Remo e América Mineiro, Atlético e CRB, Botafogo e Atlético Goianiense. E vai começar o Campeonato Brasileiro da Série C. Amanhã, 4 da tarde, tem Ituano e Brusque, Figueirense e Ponte Preta, CSA e Anápolis, Botafogo da Paraíba e Confiança, já Caxias e Floresta jogam no domingo, assim como São Bernardo e ABC, Retrô e Tombense, Guarani e Maringá, Itabaiana e Náutico, e para segunda-feira tem Londrina e Ipiranga. Destacando agora o Campeonato Paulista da Série A4. Primeiro jogo da semifinal entre Araçatuba e União Barbarense ocorre hoje às 20 horas em Araçatuba. Também pela Série A4,
Amanhã, às 3 horas da tarde, em São Paulo, Nicolau Alaion, tem Nacional e Paulista de Jundiaí. Os jogos da volta ocorrerão no próximo sábado, lembrando que os 2 vencedores destes respectivos confrontos garantem o acesso à Série A3 de 2026. Por falar em Série A3, amanhã o jogo decisivo entre Monte Azul e Sertãozinho. O primeiro jogo foi 3-1 para o Sertãozinho, que joga até por um resultado de derrota por um gol de diferença para ficar com o título de campeão paulista da Série A3. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h10, o programa hoje vai até às 19h30. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Diz aqui o ouvinte Avelar Martins. Amanhã 2-0 para a Macaca Querida. Batista, eu acho que o Tigrão é parente do cantor do piseiro João Gomes, da cidade de Serrita, no sertão central do Pernambuco. KKKKK. Avelar de Hortolândia. É isso mesmo, né? João Gomes é parente, é primo do Tigrão. João Gomes, cantor do piseiro. Essa vertente do cancioneiro popular. Você está enganado. Ele não é meu primo, não. É meu irmão. Meu irmão em Cristo. 18h13 em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. O Batista. Boa tarde, um abraço para todo mundo aí. Pergunta pro Tigrão se ele lembra de um rapaz que jogou na Ponte, com a camisa 10 da Ponte, antes de cá voltar pra Ponte. Antes do de cá voltar pra Ponte. Ele chamava Serginho. Que ele andou jogando com a camisa 10 da Ponte, um baixinho. Vê se ele lembra dele. Claro. É o Furlan de Vinhedo. Um abraço aí pro Tigrão. Grande Furlan, claro que me lembro. Ele formava o meio de campo da Ponte, era Serelepe e Serginho. Jogava com 2 no meio. Serelepe era o 5, muito bom volante, muito bom, esguio. E o Serginho era Sérgio Américo. Sérgio Américo.
Camisa 10 de muita qualidade. Destro. Batia fácil na bola, boas assistências, chute da média distância. Muito bom. Sabe para onde foi Serginho ou não? Foi para o São Paulo Futebol Clube. Nessa época, de cá estava na Portuguesa, que de cá volta para a Ponte em 76. Já bastante experimentado, jovem ainda, mas volta para a Ponte em 76. Esse time aí, antes, então, camisa 10, como a gente teve essa brincadeira muito saudável e prazerosa ontem com relação ao 10 do Guarani antes do Zenon, a Ponte tinha o Serginho, sim, ele era o 10. E antes do Serginho, bem antes, o Roberto Pinto, né? Sobrinho de Jair Rosa Pinto. Roberto Pinto, que infelizmente faleceu depois que encerrou a carreira, um bom tempo depois, faleceu, morreu atropelado no Rio de Janeiro. Mas me lembro perfeitamente de Serginho, como me lembro de Brecha, de Flecha no Guarani, como me lembro de Davi, de Alexandre Bueno. É a vantagem de ter vivenciado, né, coisas importantes e de ter vivido um pouco mais com a graça de Deus. Me lembro perfeitamente do baixinho Serginho, depois Sérgio Américo. Um bolão. É isso aí, jogador canhoto, 10 da Macaca. Jogou na Ponte Preta em 1973. Veio do Vasco, ele que foi formado na base do Fluminense. 75 anos. Eu apenas falei destro aqui pelo emblema do Dicá, que é destro, mas o Serginho realmente era canhoto, é verdade. Aliás, uma canhota precisa, é verdade. Estou vendo aqui, fui traído pelo subconsciente, porque o 10 maior de todos os tempos na Ponte foi o Dicá e destro. Marcou muitos gols com a canhota também, mas um destro genial. O Serginho era canhoto, é verdade, é isso mesmo. Ouvinte no ar, mais um. Então, meus amigos, me perdoem, eu não quero esticar o assunto, mas uma fase de transição louca do Guarani 75, 76, 77. Tá bom? Muita gente por ali, muita gente de nome chegando, muita gente que não jogou nada, feito Flecha, Campos, né? O Guarani trouxe até um tal de Dedeu lá do Nordeste, que também não luziu, Batista. Então, uma fase de desencontro aí, por conta de que o Alexandre saindo, né? Já há muitos anos do Guarani. Então, até suprir essa lacuna, realmente o Zenon veio de bom tamanho e fez tudo o que fez pelo nosso Bugre. Tá bom, então. Olha, beijão no coração de todos vocês e muito boa noite, viu? Valeu, esse é o Cláudio DKV, o cara que mandou pra gente aqui as fotos. Muito obrigado, valeu, um grande abraço e obrigado aí pela audiência. 18:18, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca estreia na Série C do Campeonato Brasileiro oficialmente nesse sábado, 4 da tarde, confronto contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. Macaca volta a campo, né? Depois da boa campanha no último Campeonato Paulista, fez a terceira melhor campanha, não se classificou pela questão do regulamento. Na Copa do Brasil não foi bem, eliminada pelo Concórdia na primeira fase, e agora tem esse confronto na competição que é o principal objetivo da Ponte nesta temporada, conquistar uma das duas vagas na final da competição e, consequentemente, o acesso à volta à Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, que contratou reforços, deu aí uma fortalecida no time depois da disputa do último Campeonato Paulista, e o técnico Alberto Valentim exaltou a preparação da equipe e fez uma projeção para o duelo de amanhã contra a equipe do Figueirense. A preparação está sendo boa, como eu falei antes, né? Procurando ajustar tudo, dando esse lado tático, técnico, físico para os jogadores. O lado mental ali vem muito no nosso dia a dia. Eu sempre falo para os jogadores que procurar se aproximar ao máximo da realidade do jogo no lado mental é importante, além dos outros aspectos importantes, físico, técnico e tático. O Figueirense é um time que está se reestruturando também, é um time que fez algumas contratações, pelo fato de não ter ido mais longe no campeonato estadual. Jogo difícil, lá é sempre difícil jogar, um treinador que tem as suas ideias muito claras,
Vamos procurar fazer muito bem a nossa parte para anularmos aquilo que eles têm de forte e potencializar aquilo que a gente tem de melhor aqui na nossa equipe, no nosso grupo. Uma das dúvidas da Ponte Preta para o jogo de amanhã era exatamente o atacante Jean Dias. Ele foi expulso pela Copa do Brasil contra o Concórdia, não havia sido julgado, não foi julgado ainda, e havia dúvida sobre a questão da suspensão automática, né? No entanto, o Departamento Jurídico da Ponte conseguiu um respaldo da CBF para garantir a disponibilidade do atacante na partida de amanhã. Então, o Jean Dias fica à disposição do técnico Alberto Valentim, se o treinador assim o desejar. E ele, Jean Dias, comentou sobre as longas viagens que a delegação da Ponte vai ter que fazer durante toda a Série C do Campeonato Brasileiro, viajando praticamente por todas as regiões do país. A gente dá graças a Deus por estar no centro do país, né? Isso facilita bastante, até para a questão de logística, para a questão de descanso. Então, o pessoal tem tratado isso aí bem e a gente tem que estar preparado para isso. Esse é o Jean Dias, né, que foi bem no Campeonato Paulista, uma das esperanças ofensivas da Ponte Preta para a temporada seguinte, né, ou para a sequência desta temporada Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte anunciou oficialmente a contratação do atacante Jonas Toró, 25 anos, era do Botafogo de Ribeirão Preto, já está no bid, inclusive, à disposição para o treinador para o jogo de amanhã. Além do Toró, 6 outros reforços contratados pela Ponte também tiveram as suas documentações regularizadas, estão com os nomes publicados aí no bid e já estão à disposição. Vão estar como opções do técnico Alberto Valentim para o confronto de amanhã. O Figueirense é um dos adversários considerados também dos mais fortes aí nesta Série C, mas a expectativa da Ponte Preta é conquistar aí um resultado positivo, né? Dentro do Campeonato Paulista, os principais jogos da Ponte foram feitos fora de casa. Quem sabe seja assim também nesta Série C. Ponte vai viajar mais de 12 mil quilômetros, 7 estados diferentes, em busca do grande objetivo, que é uma vaga na final e a volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, e ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br, experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 É sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h23. Vamos aos reforços contratados para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos com os nomes e depois quero ouvir os comentaristas, né, falando sobre o conceito das contratações. Matheus Kaiser, goleiro. Danley Santos, zagueiro. Wanderson, zagueiro. Diego Tavares, atacante. Jonas Toró, atacante. Gustavo 25, atacante. Ricardo Oliveira, atacante. Então, só faltou o compartimento do meio, porque vieram jogadores para defesa e ataque,
mas nenhum para o meio. E aí, Tigrão, qual o conceito das contratações, uma vez que agora está fechado, né? Hoje é o último dia para a inscrição de jogadores, então é com isso que a Ponte vai até a janela de inverno, que vai se abrir lá em agosto. E aí, conceito das contratações da Macaca. Conceito regular. Algumas apostas, alguns jogadores mais conhecidos. Como é que a gente vai falar do Kaiser, né? Que estava no Campeonato de Brasília, do DF. Não vi jogar. Vem aí para fazer um terceiro goleiro. O Eberlin disse aí em entrevista essa semana que teve 3 consultas pelo Pedro Rocha. Preferiu segurar, se fosse venda em definitivo sim, mas as consultas eram para empréstimo e ele optou por ter o jogador ajudando a Ponte aí na sua empreitada dentro da Série B. Pode ter, por exemplo, um problema, aí uma contusão ou coisa do tipo com o Diogo Silva, e aí? Como é que fica? Então vem o Kaiser, mas se machuca ou o Pedrão num treino, ou machuca o Diogo num treino ou num jogo, como é que faz? Vem aí o Kaiser, terceiro goleiro. E assim por diante, né? Danley, vamos ver, ele vem aí como Danley Santos, né? Composição de elenco. Então, resumindo assim, para não me estender muito, um conceito regular que pode, com o andamento do campeonato, desde que eles apareçam para a gente avaliar, pode migrar para um conceito bom, ou pode, né? Pode evoluir esse regular para bom, ou pode ser rebaixado o conceito para um conceito ruim. Mas nesse momento, com poucas componentes de análise que a gente tem, o 25, né? Perguntei pro Alberto, como é que é esse cara aí? Pivôzão. Tem que jogar por ele, estava um pouquinho fora de peso, talvez apareça no banco amanhã lá em Florianópolis, a gente não sabe quem é que viajou, não temos acesso, não temos essa informação, mas é uma aposta, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que mata uma bola, como é que para uma bola, quais os fundamentos que ele tem, como é que finaliza em gol, porque só jogador poste também não leva a lugar nenhum. Não, vamos jogar a bola em cima dele que ele resolve. Eu conheci alguns assim, né? Que tinha dificuldade por baixo, não era caneleiro não, mas era um jogador razoável por baixo e por cima era fenomenal. Que é um dos principais exemplos aqui que eu vi jogar, o Jardel. Jardel, o Grêmio falava pro Paulo Nunes, pro Zinho, né? Que fazia do outro lado, ou qualquer outro jogador que tivesse por ali. Seguinte, vamos jogar a bola em cima do Jardel aí que ele resolve, tá difícil para entrar, né? O Roger, lateral esquerdo, quantas bolas na cabeça do Jardel, cruzava muito bem o Roger Machado, hoje treinador do Internacional, aliás, fazendo um grande trabalho. Então, eu acho que existem poucos exemplos na história. O Geraldão também cabeceava bem, o Chulapa também marcava, mas eles por baixo também resolviam. Chulapa, uma canhota, se ele protegesse com o corpo e virasse com a bola oferecida para a perna esquerda, a chance de gol era de 75% nas imediações da grande área, ou principalmente, né, e primordialmente dentro da grande área. Então, grandes cabeceadores nós tivemos aí na história. Evair cabeceava muito, mas no chão jogava uma barbaridade, né? Era um bailarino com a bola nos pés, e toca, sai, vem, abre espaço, e prepara para quem vem de trás, e chuta de fora, chuta de dentro da área. Então, o cabeceador, porque ele é grandão, e às vezes também o cara é grandão, mas ele não é bom cabeceador. O fato de ter estatura, de ser jogador poste, não implica dizer que ele é um bom cabeceador. Às vezes, uma estatura média é mais perigoso dentro da área do que um grandão que não sabe nem fazer o movimento do fundamento do pescoço, de botar o queixo no ombro e tirar do goleiro. Quer saber tirar, sabe? O movimento perfeito, cabeçada seca, queixo no ombro, né? Então, a gente vê muito isso daí. O Pelé, Pelé não dá para ficar dando exemplo, para nada. Mas 1,75m, 1,76m, cabeceava uma barbaridade, saía um tijolo. Saiu uma pancada de cabeça que era um negócio incrível. Nunes, do Flamengo, por baixo, resolvia jogo também, mas era um exímio cabeceador.
Só que sabia, caía na direita, fazia gol, caía na esquerda. Então é isso que a gente quer ver, né? Então, nesse momento, falei do 25 apenas como um exemplo. Mas quero ver o Danley Santos também. Lógico que quero ver. Lógico, né? Quero ver o Diego Tavares, que é experiente, conhecido. Como é que vai se encaixar no time? Vai jogar na beirada? Vai fazer um auxiliar de transição, meio campo-ataque? Vai fazer diagonal? Como é que vai ser a recomposição dele para não deixar o lateral exposto, às vezes, a uma jogada de 1-2, a 2 contra 1? Então, precisa esperar um pouquinho, Batista. Mas assim, você perguntou no coletivo, e eu não quero aqui, nesse momento, até porque nós não vimos ainda com a camisa da Ponte, eu vou fazer do jeito que você perguntou, não individualmente, mas no coletivo. Antes da bola rolar, regular, com viés de alta ou de baixa, dependendo da avaliação que a gente vai fazer do desempenho. Perfeito. E para você, CH, conceito das contratações da Macaca? Regular. Pode ser que eu mude de opinião, mas por enquanto é regular e tudo é muito no campo teórico. Como eu falei do Guarani, vou falar a mesma coisa da Ponte. A expectativa é muito boa. Eu acho que a Ponte se reforçou, eu acho que o time está pronto. Como eu acredito no Maurício Souza e no trabalho dele, eu também acredito no trabalho do Alberto Valentim. Então, os dois times têm comando, a Ponte se reforçou melhor do que o Guarani, mas na teoria, de repente isso, na bola rolando, inverte, né? Por isso que eu falei do Guarani e também falo a mesma coisa da Ponte. Eu estou muito curioso para saber como é que o trabalho está nesse momento depois de 45 dias de trabalho. Estou muito curioso, né? Não vejo a hora que chegue o jogo da Ponte e o jogo do Guarani para eu assistir efetivamente como é que esses times estarão arrumados. Em termos de escolha, a única coisa assim que, apesar de que quando jogou no Campeonato Paulista de segundo volante ele foi bem, eu estou falando do Luiz Felipe, é a única dúvida que eu tenho. E tenho também outra preocupação. O Serginho voltando, legal, sem problema. E também do comportamento do Dudu. O Dudu chegou, eu me lembro bem, quando ele chegou, poxa, eu cheguei a comentar isso. A Ponte contratou um volante que há muito tempo ela não tinha. Pernas compridas, um cara que marca e joga. Não foi o que eu assisti, apesar dele ter terminado melhor do que começou o Campeonato Paulista. E eu tenho um pouco de preocupação, principalmente no aspecto disciplinar do jogador. Espero que as broncas do Alberto surtam efeito, que ele entenda que ele tem que jogar. Primeiro, ele tem que jogar em pé. Futebol é feito para jogar em pé, não dando carrinho, pontapé e nem rabo de arraia. Porque se ele realmente estiver bem fisicamente e jogar, ele vai ser titular da cabeça da área, ou como primeiro volante, como queiram, na Ponte, com muita possibilidade de chegar da frente, porque essa é a característica dele. Então eu acho que está bem escalado, assim. Tem essa coisa do Dudu, do Luiz Felipe, e o restante a equipe vai se ajustando. Não acho que é jogo fácil, mas a Ponte está pronta para poder fazer uma bela partida. Espero que traga bons resultados ou um bom resultado aqui para a cidade de Campinas, Batista. Mas jogo de estreia é sempre jogo de estreia. A última vez que a Ponte enfrentou o Figueirense em Santa Catarina, ganhou o jogo pelo placar de 7-2. Time da Macaca naquele jogo: Guilherme, Léo Pereira, Rayan. Depois entrou o Thiago Lopes, Juan Renato e Hernandes. Depois entrou Jean Carlos, Barreto, Igor Maduro. Depois entrou Leonaldi e Camilo. Moisés, Guilherme Pato. Depois entrou Pedrinho e Thiago Orobó. E depois entrou o Fayet, Papa Fayet. E o técnico foi o Fabinho Moreno. Camilo marcou aos 5 minutos, Moisés aos 15, Thiago Orobó aos 21. Erisson aos 27, Moisés aos 32 do primeiro tempo. Nonato aos 10,
para o time do Figueirense, Hernandes aos 22. E aí Moisés aos 30 e Camilo aos 42 do segundo tempo. Esse jogo aconteceu em 2021. Era o campeonato de 2020, mas vazou para o ano de 2021. E a Ponte ganhou pelo placar de 7-2, uma goleada realmente histórica contra a equipe do Figueirense. Batista. Nem estamos querendo uma goleada, né? Mas se a Ponte conseguir uma vitória fora de casa pelo placar mínimo, já é um grande negócio, porque dá uma largada, isso é muito importante, né? A parte mental. Até o técnico Valentim falou aí, não, a parte física, técnica, tá tudo em ordem, e a parte mental a gente ganha no dia a dia e na sequência da competição. Então, para uma largada, para fazer um bom campeonato, indiscutivelmente uma vitória como essa, fora de casa, é importantíssima. Pois não, Tigrão? Não, só para registrar que esse jogo aí de 21, em plena pandemia, sem torcida, foi numa sexta-feira à tarde, mero cumprimento de tabela, despedida do campeonato naquele ano, porque vazou por quê? Porque a bola parou inteirinha, no Brasil inteiro. E aí os campeonatos não terminaram dentro do ano. Esse jogo aí já tinha, não sei se foi a última, foi uma das últimas partidas daquele ano, é o Campeonato Brasileiro da Série B de bola de 2020, que acabou em 2021. E o Figueirense já estava rebaixado. E tinha dispensado e desmantado. Então, só para que ninguém fique, então agora vai ser, foi 7-2, agora vai ser 14-4. Não é assim. O Figueirense estava rebaixado, cumprindo tabela, ninguém no estádio, campo neutro e jogou com o sub-15. Tinha dispensado todo mundo, estava todo mundo com o saco cheio, um jogo dia de semana à tarde, uma sexta, se eu não tiver enganado com o dia da semana, mas esse jogo foi dia de semana à tarde. Eu me lembro, porque eu não trabalhei no jogo e estava ouvindo o jogo no rádio do carro trabalhando. Então, é isso. Não vamos pensar nesse Figueirense do começo de 2021 numa situação totalmente atípica. O Figueirense entrou em campo, era a baba da reborréia. E a Ponte já tinha escapado, não se classificava mais, não tinha a condição, de acesso. Mas foi lá e levou o jogo a sério. O Figueirense entrou, naquela xepa da feira, e aí a Ponte meteu 7 com 3 gols do Moisés. Aliás, a partir desse jogo aí, o Moisés, que não era titular, ele se consolidou como titular e fez depois uma campanha muito boa com a camisa da Ponte em mais 2 ou 3 temporadas. Inclusive culminando nesse mesmo ano aí, naquele campeonato em que a Ponte estava virtualmente rebaixada, era a última colocada com 7 pontos, era a 16ª, e o 15º era o Botafogo de Ribeirão, e a Ponte tinha 2 jogos por realizar quando o Campeonato Paulista foi retomado. Ele parou, e aí ela fez aqueles jogos contra o Novo Horizontino por ordem, depois o Mirassol, e ganhou os 2. E aí foi beneficiada por uma série de coisas com 12 pontos, 11 ou 12 pontos, eu acho que 12 ou 13 pontos, a Ponte não só escapa heroicamente do rebaixamento, como se classifica com uma pontuação baixíssima e depois elimina o Santos na Vila Belmiro numa quartas de final, que a campanha do Santos era melhor, era um jogo só, foi na Vila, por 3-1, e o Moisés também arrebentou no jogo. Então esse jogo do Figueirense foi a ascensão do Moisés, que vinha com um problema de depressão, problema familiar e adaptação difícil, aquele negócio todo. A partir desse jogo aí, desses 3 gols, o Moisés parece que, se ele fosse o Popeye, teria comido uma latinha inteira de espinafre. E aí decolou e deu no que deu, uma realidade, o Moisés, Fortaleza, depois no México e tal. Mas então não serve de parâmetro para nada, como foi um jogo, o placar assim, acidental, mas
tem essa explicação que eu acabei de dar aqui. O Figueirense não queria absolutamente nada. E a Ponte, que levou o jogo a sério, meteu logo o 7 e tá aí, pô. Você tá dando o resultado, tá nos anais da história, está aí dentro da súmula e da história da Série B. Mas tem todas essas componentes atípicas que levaram a Ponte a fazer esse 7-2, sem tirar os méritos do time da Ponte. Mas que ninguém se balize por isso, porque foi em situações ou numa situação absolutamente especial, especialíssima, eu diria, em que a Ponte construiu esse placar lá no Orlando Scarpelli vazio. Desktop, a eleita a melhor internet do estado de São Paulo, oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e para sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. 18h42, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, eu tô virando a caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação. Oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 45 minutos em Campinas. Ouvinte participando, ouvinte no ar. Batistão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo Geraldo bom? Félix do Cambuí. E primeiro um abraço a você, Tigrão, CH e a todos da Rádio Bandeirantes. Bom, eu sou ouvinte assíduo desse grandioso programa esportivo e eu fico muito feliz em ouvir um embate tão inteligente e sadio como esse do Tigrão com o nosso querido ouvinte lá de BH. Afinal, meu conterrâneo, e quero parabenizar a vocês por essa interatividade e essa coisa linda, essa união que o rádio e que vocês conseguem fazer com o programa Bandeirantes Esporte. Abraço a todos vocês. Opa, muito obrigado, que Deus te pague, que legal, hein? Palavras importantes, né, que tocam o nosso coração. Muito obrigado mesmo. Mais um. Ô Batistão, boa noite. Ô Batistão, essa indefinição aí da transmissão da Série C, rapaz, tem um amigo nosso, você conhece bem? Amigo nosso da imprensa aí. Trabalha também como representante comercial, formado em Direito. Gente boa. Rapaz, ele é a pessoa mais ansiosa para saber se a Band vai ter ou não direito de transmissão. Por quê? Ele tá precisando de um alvará. A patroa não tá deixando o homem respirar para lugar nenhum. Futebolzinho lá no Valiense nunca mais apareceu. Boteco de domingo não aparece mais para tomar uma, fazer uma rifinha do frango. E no rádio também, como não precisa aí, né, Batista? Pode fazer de casa mesmo a transmissão. Então a expectativa dele, a salvação para ele tomar um ar, é a transmissão na TV. Que tem que ir, né? Na TV tem que ir, aparecer bonitinho, uniformizado. Então vamos torcer, Batistão, para dar certo a Band transmitir. E nosso amigo poder dar um rasante, hein? Que o negócio tá, a marcação tá cerrada, hein, Batista? Abraço. Abraço. É que ele fala pra dona Estela, né? Que é a esposa, que na TV tem que chegar muito tempo antes, porque TV é um negócio, né? Tem maquiagem, tem que fazer teste de câmera. É isso. E termina muito tempo depois. Então, ele consegue um alvará no mínimo de umas 6 horas para fazer a transmissão na TV. E o ouvinte aí de Cambuí, muito simpático, né, Batista? É gostoso a gente ouvir isso. De vez em quando a rapaziada passa o ralador de queijo nas nossas costas aqui. Mas hoje é sexta-feira, né, Tigrão? Fica mais light, né? Muito mais light. E bacana, legal. É muito bom a gente ouvir isso daí. E como o nosso queridíssimo ouvinte lá de BH, como é bonito o BH, como é gostoso lá, né? Ele falou do Chapuri, e ele deve estar ouvindo, né? Porque ele ouve do começo ao fim. Também já elegi um restaurante aqui em Campinas, se ele ganhar a aposta, que você vai ser o mediador. Já escolhi aqui, eu sei que ele vai adorar, porque está entre os 4 melhores restaurantes de Campinas, que é o Ponto 10. É lá no Ponto 10, no João Sorriso, no João Dias, aquele sorriso largo. O mais simpático da gastronomia campineira. Você, ao entrar, antes de se deliciar da comida espetacular, você já vai ser brindado
com aquele largo sorriso, já valeu a pena ter ido lá. Então, eu perdendo, após se o Galo trucidar o Maringá na Copa do Brasil, aí em Belo Horizonte ele paga se eu ganhar a aposta, Chapuri. E aqui em Campinas também eu tenho que responder à altura, o Chapuri é um dos melhores de Belo Horizonte, e eu tenho que levá-lo aí naquele que é top 4. Tá no top 4, segundo a opinião pública, em Campinas. Quem não conhece precisa ir lá, que é exatamente o ponto 10, ali do lado da Casa de Saúde, exatamente entre a Moraes Salles e a Aquidaban. Estacionamento, atendimento muito bom, ar-condicionado, um espetáculo. É ali que, se eu perder, eu levarei o nosso ouvinte para bater um papo e dar um tapa no beiço com o maior prazer. Olá, CH, analisando aqui o adversário da Macaca amanhã às 16h. Contratou alguns jogadores o Figueirense. Felipe Augusto é atacante. Lucas Dias, zagueiro, veio do futebol do Bahrein. Ex-Botafogo de Ribeirão Preto. Breno, volante, campeão da Série B com o Botafogo em 2021. Igor Gabriel, goleiro, jogou na Inter de Limeira, substituindo a Juan Carneiro, que deixou o Figueirense. Flávio é um volante, jogou também na Inter de Limeira. Saiu Rodrigo, que disputou o campeonato estadual, e o Figueirense contratou esse Flávio. Renan é atacante, ele foi destaque do campeonato catarinense, semifinalista do catarinense em 2024. Provável time do Figueira. Fabrício é o goleiro, ex-internacional. Na defesa, a linha de defesa tem Léo Maia, lateral direito, Líger, experiente jogador, e Lucas Dias. São, portanto, os dois zagueiros, Líger e Lucas Dias. Leonan, lateral esquerdo. O meio-campo, Johnny Douglas, que é volante. Breno joga com a camisa número 8. João Lucas é o 10 do time do Figueirense. E lá na frente, Felipe Augusto, que entra pela direita. Renan pela esquerda e centralizado Marlisson, artilheiro do time do Figueira. E aí, CH, o que você acha, o que espera esses jogadores, alguns conhecidos, outros não, hein, CH? Mas a maioria é desconhecido. Tem alguma peça ou outra, e o Wellington nem, não sei se está machucado, não consegue jogar no Figueirense. Tem coisa, não? Muito triste. Ele começou tão bem a carreira dele, tinha tudo para arrebentar e realmente nada contra o Figueirense, hein, pelo amor de Deus. Mas não conseguir jogar nesse time, na Série C, é complicado. Principalmente as oportunidades que a carreira proporcionou para o Wellington Nem. O Líger a gente conhece, é um xerifão, não é? Zagueiro pelo lado direito. Agora, Batista, tem um aspecto, porque como a gente não tem, no nosso quintal aqui, né? Nós não temos a certeza de nada, porque nós temos indicativos. Nós não temos certeza de nada em relação ao time, como é que foi o trabalho de 45 dias. Eu digo a mesma coisa do Figueirense, com um detalhe muito importante na minha modesta opinião. Essa coisa de decretação de falência e tá jogando a Série C com uma liminar, eu tenho certeza absoluta que os jogadores sabem disso. E eu tenho certeza absoluta que quem tem contrato lá, quem tem família para cuidar, está preocupado. Porque essa liminar ela pode ser caçada a qualquer momento. E se isso acontecer, o time deixa de participar da Série C. E aí? Provavelmente, se isso acontecer, espero que não, espero que o Figueirense pague as suas contas e continue o campeonato todo, provavelmente a CBF vai liberar os jogadores. Mas é uma preocupação a mais aí, Batista, com toda certeza. Pagamento, estrutura financeira do time, e isso acaba atrapalhando demais o trabalho de todos lá no Figueira, que é um time que tem que ser sempre respeitado,
Mas, repito, toda essa lista que você trouxe de reforços, salvo engano da minha parte, são jogadores comuns, muitas apostas, e o performance do time é um grande ponto de interrogação. Como é o performance dos times de Campinas, que a gente não tem convicção como é que vai ser. Tem que assistir um pouquinho. É isso que eu espero mais ou menos do Figueirense, Batista. E você, Tigrão, acompanhou aí o time provável, né? Não é o time, porque o time mesmo apenas uma hora antes naquele tempo protocolar, sim, uma exigência da CBF. Sim, acompanhei, sim. Esse número 8, ou pelo menos função do 8, as antigas. Isso. O Breno, esse cara em 21 arrebentou no Botafogo, hein? Eu não sei como é que ele tá agora, como é que foi a performance física dele, a questão de contusões, a idade que ele tem hoje, mas é muito bom jogador, hein? É dono do meio-campo esse cara aí. Tem 24 anos. Quanto? 24. Ah, então. Aponte que tome cuidado com ele. Ele é o termômetro ali. Ele é um segundo volante, mas tem uma qualidade. Ele foi titular absoluto do Botafogo no acesso e no título do Botafogo, voltando à Série A em 21, disputando já em 22. Então, olha aí, é um destaque. É um destaque. O Líger, o Nem, né? O Wellington Nem, que a gente não sabe, aí é uma provável escalação, de repente ele tá entre os 11 amanhã, jogador experiente, rodado, bate bem na bola, né? Então, um jogo duríssimo, viu, Batista? E você pega aí, tem sim alguns nomes conhecidos, você vê 2 ou 3 jogadores que fizeram o Campeonato Paulista da A1 com a Inter, porque a Inter vem há um bom tempo aí na A1, né? A A1 do Paulista segurando, chegou a se classificar aí para quartas de final, num ano aí pegou o Corinthians, no outro ano pegou o Red Bull Bragantino, então esses caras estavam por aí. Eu não tenho aqui exatamente o período que eles atuaram, mas eu digo, esse ano agora de 24 é que a Inter caiu, voltou para a Série 2, lamentavelmente aqui para nossa região. Então não é time bobo de jeito nenhum. A questão extra-campo, eu acho que a bola rola, ela é a que menos interfere. O jogador pode sim, concordo com isso, até estar com preocupações. Pô, já pensou se essa liminar cai, mas é difícil cair. Agora, depende também daquele negócio do cara que olha o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, esses caras que estão aí na Série C e que podem tranquilamente, dependendo do desempenho, arrumar uma transferência para a Série B, para a Série A é mais difícil, mas para a Série B, e é possível que a transferência ocorrer aí dentro da janela ou a qualquer tempo, porque é outra divisão, eles também, prevendo que a coisa pode ficar complicada mais do que já está, do ponto de vista administrativo e financeiro no Figueirense, é lógico, evidente, que eles também podem usar isso, ao invés de ser um ponto negativo, que deixa o jogador transtornado em campo, intranquilo, ele não rende, também pode ser combustível. O cara fala, quer saber de um negócio? O contrato está feito. Rescindir agora é pior para todo mundo, principalmente para o jogador. Vou embora por quê? Eu vou tentar comer grama aqui para que o pessoal me veja, para que alguém me enxergue e de repente vem aqui e alguém me contrata para ir para uma situação melhor. Então, em muitas situações, a situação aparentemente caótica com esse negócio aí de pedido de falência e tal, ela é negativa para o time, mas dependendo da inteligência do treinador, dos dirigentes, da abordagem de vestiário, de palestra, aquela última preleção ainda no hotel, dependendo de como é abordado isso aí vira combustível. Então a Ponte que não embarque nessa daí não, de falar, não, vamos lá, os caras estão com pedido de falência. Pedido de falência pode acontecer com qualquer ser vivo aí do futebol brasileiro, hein? Qualquer um, hein? Qualquer um. É que a recuperação judicial, ela já remete direto em caso de não cumprimento daquilo que foi pactuado na justiça, né? E referendado na justiça, ou pela justiça. A justiça defere, analisa tudo,
Mas aí cumpra, companheiro, cumpra, porque depois a sanção é brava. Então é esse o momento do Figueirense, principalmente sendo uma SAF. Agora, vejam, a Ponte, se achar que isso daí vai definir um Figueirense de cabeça baixa, de pernas pesadas, a Ponte vai lá e perde o jogo. Entra para rachar, entra entendendo toda a dificuldade do jogo, porque eu, pessoalmente, desconsidero, a hora que o juiz apitar pela primeira vez, eu desconsidero em 100% qualquer uma dessas possibilidades aí. Qualquer uma delas. De que vai ter isso, que não estão pagando, ele finge que paga, eu vou fingir que jogo. Não tem isso não. Os caras vão usar isso daí, ou seja, uma boa campanha, uma boa performance individual, para de repente que isso possa ser uma tábua de salvação. Então espero que a Ponte também, através da sua comissão técnica, da sua diretoria, do seu comando do futebol, seja muito bem preparada para a guerra que ela vai enfrentar amanhã em Florianópolis. São 19 horas em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 19:02, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Emerson Canadá Veículos, comércio de veículos novos e seminovos
seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 3-3 entre São Paulo e Aliança Lima. O São Paulo chegou a estar vencendo por 2-0, Libertadores segunda rodada da fase de grupos, mas cedeu o empate no segundo tempo para o time peruano. São Paulo atuou com Rafael Ferrarese, depois Cedric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, depois Alves, Lucas Ferreira, Alisson, Marco Antônio e Ferreirinha, depois Wendel, Luciano, depois André Silva e Caleri, a equipe do técnico Luiz Zubeldia. O Aliança Lima de Vizcarra, Ruimã, Jesus Castillo, depois Delgado, Velasquez, depois Ami Fassuem, Ricardo Lagos, Noriega, Lavandeira, depois Cari, Gaibor, Quevedo, Eric Castillo, depois Gomes, Barcos, depois Paulo Guerreiro, a equipe do técnico Nestor Gorosito. Os gols do jogo: Ferreirinha, 32 no primeiro tempo e 36 ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, Eric Castillo diminuiu a 21 e Quevedo, a 30 minutos do segundo tempo, definiu o placar para um público de mais de 49 mil torcedores no Morumbi. A arbitragem foi do Alexis Herrera, da Venezuela. Libertadores deu empate no Morumbi, São Paulo e Aliança Lima do Peru, 2-2. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19h07 em Campinas. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Vamos lá, CH, analisando aqui time do Maringá para o jogo de amanhã. Aliás, amanhã não, domingo às 16h contra a equipe do Guarani. É assim, né? Não tem nenhuma informação.
Até porque o time que fez a final contra o Operário, 2 ou 3 jogadores estão deixando ou deixaram a equipe, uma vez que hoje é o último dia para a inscrição. No jogo diante do Operário, Maringá, que empatou o primeiro jogo no Paranaense 2-2, empatou o segundo jogo em 1-1. A partida foi para pênaltis. E nos pênaltis, o time do Maringá foi derrotado. Deimison, o goleiro, aliás, o Deimison, goleiro titular, ídolo do Maringá, e o técnico Jorge Castilho fez uma substituição no último minuto de jogo, porque depois até explicou que não era falta de confiança no Deimison, e sim porque ele analisou tecnicamente o time do Operário e achou que durante os treinamentos da semana o João Gabriel foi melhor na cobrança de pênaltis e fez a troca. Justamente no último minuto trocou o goleiro. Rafinha é o lateral direito, mas depois entrou Gustavo Vilar, Ronaldi, Tito, Max Miller, Buga, Rodrigo Santos, e depois entrou Robertinho, Léo Ceará. Depois entrou o Cheron, Matheus Moraes, depois entrou Júlio e Maranhão. Assim, em tese, esse Gustavo Vilar é titular, mas ele vinha com lesão. Não sei como é que tá, né? Se vai ser aproveitado no jogo de domingo. O Rodrigo Santos, esse tá indo pro Fortaleza. Então esse não joga. Moraes é um atacante revelado no Santos, na base. Yuri Alberto, revelado junto com esse Moraes. E Rodrigo, que tem proposta, ou pelo menos tinha proposta aí de um time da Série A, mas ninguém sabe se realmente ele saiu ou não. São jogadores, portanto, né, que estão deixando a equipe do Maringá, e se efetivamente deixaram, não estarão presentes aqui no domingo. E aí, CH, conhece algum desses jogadores aí do Maringá? Conheço sim, é um time que joga tem variações, evidentemente, num 3-4-1-2, não é? Perdeu poucos jogadores e tem uma base muito interessante. Zagueiros, pelo menos 1 ou 2 meio-campistas e 2 atacantes. É uma base que vem do Campeonato Paranaense. Afinal, o Maringá perdeu para o Operário nos pênaltis, tirou da grande final o Atlético Paranaense. Então esse time sim tem qualidade, não é? Isso é tudo no campo teórico. Na hora da prática nós vamos ver se com as perdas e contratações o Maringá vai ficar do mesmo nível, vai melhorar ou piorar. Então é um time que tem que ser muito respeitado pelo seu comando, pelo entrosamento que a maioria dos jogadores tem, pela base mantida, apesar de alguns bons jogadores ter saído e com certeza vão fazer falta, Batista. E aí, Tigrão, a sua opinião também, né? Só hoje, por exemplo, o time do Maringá inscreveu 5 jogadores. Meio-campista Ibson, vindo do Vossen. Meio-campistas Pingo, tem 23 anos, veio do Monte Azul. Meio-campista Evanderson, 26 anos. Norf, veio do Norf Esporte Clube, é time de Minas Gerais. Zagueiro John Alexander, 22 anos, base do Palmeiras, estava no Betim, time mineiro. E o goleiro Guilherme Neto, 29 anos, ele foi contratado, estava no São Bento. E aí, Tigrão, pegou o time? Peguei o time. O Maringá, ele não tem grandes destaques individuais. O grande mérito do Maringá é o conjunto, né? É o futebol coletivo. É um time azeitadinho, vem jogando junto, vem evoluindo, tem lá um investimento que a gente sabe. Maringá vinha muito mal, então tem empresários na parada.
E não tem grandes destaques individuais, mas é um conjunto muito forte, um time muito bem treinado e que vem ao longo dos campeonatos aí evoluindo, né? Já encarou o Flamengo, por exemplo, na Copa do Brasil do ano passado, perdeu no Maracanã lotado, mas ganhou do Flamengo de 2-0 lá em Maringá. Aí o Flamengo descontou, acho que fez 3 ou 4 no Maracanã, mas veja como é que são as coisas. O Flamengo foi lá inteiraço. Então, desde já 1 ano e meio, 2 anos, que o Maringá vem fazendo um trabalho de reconstrução, de investimento e de evolução técnica. Então não é por acaso que ele eliminou o Atlético Paranaense e foi para a final do Campeonato Paranaense. Não é. Mas o grande trunfo é o futebol coletivo. E aí, essa informação que você passou, de que 3 jogadores importantes, 2 já confirmados e 1 a confirmar, que faziam parte dessa engrenagem como destaques, porque se vem time de Série A atrás de jogador, né, que vai disputar a Série C, é porque o cara era destaque do time ou não, ou eu estou enganado? É lógico. E aí se você perde, excetuando-se o goleiro, num grupo de 10 jogadores de linha, você perde 3, nós estamos falando de 30% de um time que tem como principal característica o futebol coletivo. Então, claro que a engrenagem perde dentes importantes, né? A correia começa a patinar e a gritar. Então, essa é uma grande notícia, é muito relevante isso para o Guarani. Além de estar inscrevendo hoje, na Bacia das Almas, no apagar das luzes, 5 jogadores no BID. Então, mexeu, né? Então, é uma notícia que muda, inclusive, o diagnóstico do jogo, ou o prognóstico. Eu já tinha colocado aqui que acho que o Guarani vai ganhar o jogo. E diante dessas confirmações feitas agora por você, que a gente vinha acompanhando por alto, mas não tinha nada confirmado, que o time tinha muitos jogadores sendo cobiçados, namorados, mas oficialmente saindo 2 ou 3, ainda eu não tinha essa informação. Então, essa informação, repito, bastante relevante, aumenta ainda mais a minha convicção de vitória do Guarani no domingo, 16 horas, no Brinco. E só para não deixar passar batido, que bobagem, não? Esse negócio de ficar observando o goleiro titular e o goleiro reserva nos treinamentos da semana, porque tinha uma grande possibilidade de que o jogo e o campeonato fossem decididos nos pênaltis. Foi 2-2 e 1-1, não deu outra. 2-2 em Maringá, 1-1 em Ponta Grossa. E aí, lá, né, daquela ordem alienígena, bem no núcleo dela, vem uma opinião, uma decisão do treinador de falar o goleiro reserva pegou mais pênalti no treinamento do que o titular. E aí pega o goleiro reserva frio, fora da atmosfera técnica do jogo, cheirosinho, desodorante, perfume importado, geladaço, gel no cabelo e vai lá pro gol. Aí o Maringá perdeu nos pênaltis, só que o Operário não trocou o goleiro e ganhou. Então uma grande bobagem isso daí, né? Até um desprestígio para o jogador que foi titular e que, né, aguentou toda a pressão lá em Ponta Grossa, o goleiro titular. Eu acho que ele assistiu a Copa de 14, né, Tigrão? Que o Van Gaal trocou o goleiro da Holanda no fim da prorrogação e entrou o Cru, saiu do banco e foi eliminada a Holanda. E foi eliminada. Então, eu sou totalmente avesso a isso daí. Acho que foi uma grande besteira, porque o goleiro titular já estava fedendo. Ele estava fedendo do jogo. Ele já estava com a caatinga do jogo. Ele já estava com tudo grudando. Ele está pronto para se arrebentar no chão lá, se atirar, como o Hugo Souza fez na batida do Palmeiras na decisão, né? Do Campeonato Paulista. Então, já estava, vou trocar agora, porque, bobagem. Goleiro tem que estar fedendo para assustar o atacante, o Beck também. Aí botou o cheirosinho e perdeu o título. Mas vai ser difícil o jogo, Batista. Só para não passar batido, eu não concordo com esse tipo de postura. Ele tentou imitar o Van Gaal, né? Porque naquela época, naquela oportunidade, na Copa de 14 deu certo. O goleiro que entrou, o Cru, saiu consagrado e a Holanda classificada. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
19, a ICH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião, hein, CH? Ô Batista, deixa eu abrir aqui, cara, você me pegou de calça curta, não estava esperando essa colocação, né? Não teve vinheta, não teve nada. Enquanto você estuda aí, deixa eu ver se o Tigrão escolheu algum tema, se leu antes, né, para colocar a opinião. E aí, Tigrão, escolheu o tema ou não? O Batista, a gente fica esperando, não vou mentir pro ouvinte. Como em todo programa você fala tema 1, tema 2, tema 3 e dá os temas, eu vou ficar aqui queimando a retina, por quê? Também não li, não. Então, tá vendo como é que eu vou parar de falar que eles estudam os temas para colocar a opinião. Eles estudam coisa nenhuma. Já sei. Então vai lá, estudo na hora que você fala. Na hora que você fala, eu reflito e comento. É papum, é reflexo rápido. Então vamos lá, CH. Eu quero falar do Colo-Colo e da cafajestada que aconteceu pela Libertadores na partida contra o Fortaleza. Partida interrompida, houve invasão de gramado, uma vergonha, não é? E a justificativa, se é que existe, é que 2 torcedores foram mortos antes do jogo pela polícia e foram atropelados. Bom, isso está sendo investigado, mas o fato é que o regulamento da Conmebol determina, caso seja provado que o clube tem dolo, tem culpa, a eliminação do Colo-Colo do Chile da Taça Libertadores de América. O que eu penso a respeito? Eu assisti com calma, ouvi muita gente, acompanhei meus companheiros que lá estiveram trabalhando na partida. Eu acho que a Conmebol tem que dar exemplo. A punição tem que ser exemplar. Isso não pode acontecer. Até uma barra de ferro foi arremessada para dentro do campo. Se pega na cabeça de um jogador, o jogador morre na hora. Então esse tipo de coisa ele não pode ser mais admitido. Portanto, se eu tivesse que dar aqui meu veredito, eu daria ou votaria pela eliminação do Colo-Colo da Taça Libertadores. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Bastante refletidamente, a decisão para mim acertada da diretoria do Santos, ou da comissão técnica, melhor dizendo, talvez em conjunto com a diretoria, de promover o retorno do Neymar no jogo dessa rodada próxima do Campeonato Brasileiro, mas no banco. O jogo é domingo, 19h30, olha aí. Depois do jogo do Guarani, né? Olha que belo encerramento de domingo a gente vendo aqui Fluminense e Santos, o jogo é no Maraca. Por que eu acho que a diretoria acertou? Porque o Neymar tem se machucado demais. Demais. Então, já está em condições de voltar, mas tem que voltar lentamente. Ah, mas então põe no começo, porque daí já aproveita o potencial. Mas deixa ele sentir o jogo, né? De repente não há necessidade. Se bem que o Fluminense já começou a crescer, já meteu goleada aí pela Copa do Brasil. Renato Gaúcho, já fazendo, né, das suas, dirigindo o Fluminense, ele que é o substituto do Mano Menezes, que foi demitido após a última rodada na derrota para o Fortaleza. Então, eu acho que há um acerto. Alguém pode dizer, puxa, mas quanto seria a renda a mais se o Neymar... Mas a renda é do Fluminense. Aí bota o Neymar, ele tá voltando, não forçou ainda, só treinou, nem jogo treino ele fez. Aí entra, vai para uma intensidade maior no começo do jogo, frio, mesmo fazendo o aquecimento, nós sabemos como é que funciona, e tem uma recidiva aí na contusão. E aí, perde o cara por mais 45 dias? Então, estou comentando em cima da decisão da comissão técnica do Santos, pode até mudar de última hora, mas tudo leva a crer que o Neymar entra no jogo. Maraca e Neymar, coisas que se dão muito bem, foi lá que ele carregou o Brasil nas costas no título inédito de medalha olímpica na Olimpíada do Brasil. O Neymar foi o grande protagonista, um título que faltava para o futebol brasileiro e muito pouca gente se lembra disso. Eu acho acertada a decisão. E claro que vamos aguardar ansiosamente, durante a partida, se é que isso vai se confirmar, a entrada do Neymar, para a gente começar a sentir como é que ele está, como é que ele volta, com
quantos por cento ele volta com relação àquilo que ele já estava mostrando, que era bastante coisa, no momento em que voltou a se contundir. É isso, CB. Olha, muitas mensagens de ouvintes, torcedores, querendo saber quais são os canais que vão transmitir a Série C. E a Band, como canal aberto, está na parada, mas o contrato ainda não foi assinado pelo Edinaldo Rodrigues. Pode ser que ele assine ainda hoje, né? Ele ainda não chegou na CBF. Se o contrato for assinado ainda hoje ou amanhã de manhã, a Band transmite o jogo da Ponte Preta com o Figueirense. Tá tudo certo, o contrato passou pelo jurídico, tá tudo ok, engenharia ok, quem vai gerar a imagem tá tudo certo, satélite testado, mas falta a assinatura do presidente. Se ele assinar ainda hoje ou amanhã de manhã, o jogo será transmitido. Se não assinar, vamos entrar na segunda rodada da competição. E o canal de streaming, né, serviço pela internet, é o Nosso Futebol, que já transmitiu o Campeonato Paulista. Então, no mesmo lugar que você assistiu jogos do Campeonato Paulista, também vai assistir jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Só que a CBF mesmo não anunciou até agora. E agora na lata. Responde na lata. CBF pede vitória do Fortaleza a Conmebol após caos no duelo em Santiago pela segunda rodada da Libertadores. Jogo entre Colo-Colo e Fortaleza foi cancelado após invasão de campo e do lado de fora do estádio, 2 torcedores morreram. E aí, CH, você concorda? Seria justo ser dada a vitória para o Fortaleza, time brasileiro, ou não? O que seria correto é eliminação do Colo-Colo e vitória para o Fortaleza. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí, as suas ponderações sobre o tema? Concordo com a reivindicação do Fortaleza. Não é o Fortaleza que está reivindicando, é a CBF. Concordo com a reivindicação da CBF. Vamos lá, Tigrão, qual paulista terá a vida mais difícil e qual paulista terá a vida mais tranquila na terceira fase da Copa do Brasil? Os confrontos são Red Bull Bragantino e Criciúma, Palmeiras e Ceará, Corinthians e Novo Horizontino, São Paulo e Náutico e Santos e CRB. Para mim, o São Paulo contra o Náutico. E o outro mais... Você pediu qual paulista e vai ter... Você falou a vida mais difícil ou mais fácil? A vida mais difícil e a vida mais fácil. Ah, tá. A mais fácil, o São Paulo contra o Náutico, e a mais difícil, o Corinthians contra o Novo Horizontino. E você, CH, qual é aí a sua opinião sobre o assunto? A mais difícil, Palmeiras e Ceará. E a mais fácil, São Paulo e Náutico. Vamos lá, CH, vamos ver como é que você está de palpite hoje. Qual será o resultado do derby paulistano de amanhã? Palmeiras, Corinthians ou empate? Empate. E para você, Tigrão, Palmeiras e Corinthians, o derby paulistano amanhã, qual será o resultado? O jogo é em Itaquera ou é na Água Branca? Água Branca. Na Água Branca, Barueri. ali no Allianz. Aliás, vai ser em Barueri, né? Então, tem show, né? Exatamente, tem show lá, o jogo foi transferido para Barueri, que também agora tem grama sintética. Também tem grama sintética e também é arrendamento da dona Leila. Correto. 30 anos. Não posso... Oi? A Leila não posso dizer. Arrendou o estádio lá em Barueri por 30 anos. 30 anos.
Eu não posso dizer que é campo neutro, não, porque vai ser torcida única, como manda do Palmeiras, só torcedores do Palmeiras. Eu acredito em vitória do Palmeiras. E agora vamos ao sorteio. Todos que participaram para concorrer a 4 ingressos do Termas de São Pedro. Opa! Gilberto Vieira Brene. 19, o código de área e o número 99576 e os 4 números finais que não vou revelar, claro. Gilberto Vieira Brene, parabéns! Você tem 3 dias úteis para retirar os seus ingressos. Segunda, terça e quarta, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30. Grande abraço ao CH e também ao Tigrão. Muito obrigado aos comentaristas. Estamos encerrando o programa de hoje. E na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, hit de